Bom, gente, faremos agora a demonstração do cosseno de A mais B, adição de dois arcos, e o seno de A mais B, adição de dois arcos. Nós vamos aqui representar um quadrado, pode ser até um retângulo, mas eu vou aqui fazer essa figura com um paralelogramo, ok? Onde a partir dele nós estaremos fazendo a representação, demonstrando exatamente o que é o cosseno de A mais B e o seno de A mais B, entendendo que aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. Então, que passos nós devemos tomar? Primeiro, nós vamos traçar a diagonal, desse paralelogramo, Então, uma linha que começa aqui, por exemplo, nesse vértice e vai até o vértice seguinte. Então, isso aqui vale 1. Então, vamos iniciar com essa diagonal valendo 1. A partir daí, eu vou representar aqui uma semi-reta. Isso aqui pode ser qualquer, de modo que essa semi-reta vai ter um ponto que eu formo um ângulo dela de 90 graus, onde esse 90 graus é formado aqui desse novo segmento de reta com esse que está colocado aqui. Nós vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C, isso aqui de D, isso aqui de F, certo? Então, veja, nós temos um triângulo retângulo, está aqui, eu vou botar aqui, nós temos um triângulo retângulo ABC, então representando aqui um ABC. Nós temos um triângulo também retângulo, onde eu tenho o AEC, então AEC, esse aqui. E nós, então veja, eu tenho esse triângulo, veja só, eu tenho esse triângulo, que é o triângulo ABC, aqui, eu tenho um triângulo, que é o triângulo AEC, vamos pintar de vermelho aqui, o AEC, seria isso tudo aqui, o AEC, AEC. E nós vamos agora formar um outro triângulo que eu prolongo, vamos fazer assim, vou prolongar esse lado aqui do quadrado e vou trazer aqui por E uma perpendicular, seria paralela ao lado CB. Então veja, ABCD vamos colocar aqui um F, ok? Então formamos o triângulo que eu vou chamar aqui ele é 90 aqui, AFE, tá? E finalmente eu já vou fazer esse triângulo, veja, eu vou prolongar esse carinha aqui, tá? Vou prolongar ele, e aqui eu vou prolongar esse lado, então prolonguei. Então existe aqui um novo triângulo retângulo, onde eu chamo aqui de G, então eu tenho outro triângulo que eu posso chamar de C, esse aqui é F, eu chamei, esse triângulo aqui, foi que triângulo? Foi o triângulo, vamos voltar aqui, o triângulo ABC, o triângulo AEC, certo? Depois eu formei o triângulo AFE, seria esse. E finalmente nós vamos ter o triângulo que eu posso chamar de CGE. Então, quantos triângulos tem? Nós temos esse. Depois, você vai ficar com montoeira de pontilhado, talvez fique um pouco complicado, Aqui eu tenho esse. E aqui, tudo esse aqui.
Mas o que é interessante para a gente colocar é o seguinte, veja, olha, aqui é 90, conforma o triângulo, aqui é 90, forma o segundo triângulo, aqui é 90, forma o terceiro triângulo, e aqui é 90, forma o quarto triângulo. Então nós temos ali, né, 4 triângulos, que são os triângulos que nós estaremos aqui trabalhando para mostrar, para fazer a nossa demonstração. Então nós agora, com essa figura montada, nós vamos chamar isso aqui de ângulo A, isso aqui de ângulo B. É interessante que a gente diga que, né, olhando para agora o triângulo, que vai ser o triângulo ABC, o primeiro triângulo, tá? Triângulo ABC, nós vamos ter que o cosseno desse ângulo, que seria o ângulo A, né, que está aqui do vértice A, mais dado por A mais B, o cosseno de A mais B é o cateto adjacente, que é AB, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é 1. Então, a gente conclui aqui que o nosso AB vale o cosseno de A mais B. Então, esse cara aqui, ó, vou botar aqui, esse carinha é o cosseno de A mais B. Então, sabemos que vai daqui, né, até aqui. Então, essa medida. Agora, no mesmo triângulo ABC, nós podemos encontrar o seno de A mais B, né, que é o cateto adjacente, que seria BC, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, a gente conclui que o BC, certo, é igual ao seno de A mais B. Então, olhando para esse BC, eu vou, né, chamar aqui de BC, porque é tudo isso aqui, ó. Esse cara é o seno de A mais B. Porque eu transferi para cá por conta de facilitar aqui na colocação. Muito bem. Agora nós vamos para o triângulo 2. Que triângulo é esse? É o triângulo AEC, que é também um triângulo retângulo. Então, quem é o AEC? O AEC é esse carinha aqui, retângulo em E. Então, o AEC tem um ângulo B. Me interessa esses ângulos aqui, A e B. Tudo em função de A e B. Então, eu vou buscar o cosseno de B. O cosseno de B é o cateto adjacente, que é o AE, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, a gente está vendo que o AE, certo, é igual ao cosseno de B. Então, esse carinha aqui, AE, vale cosseno de B. Muito bem, botei aqui em cima esse cateto. E vamos buscar o seno desse mesmo arco B. O seno de B é o cateto oposto, que no caso é o EC, veja, dividido pelo 1, que é a hipotenusa. E daí eu tiro que o EC, o segmento, é igual ao seno de B. Então, esse EC, vou escrever assim, é exatamente o seno de B. Eu botei aqui para ficar claro. Vamos para o terceiro triângulo, tá? Vamos para o terceiro triângulo. O terceiro triângulo foi o triângulo AFE. Muito bem. Nesse triângulo AFE, aqui, ó, eu só tenho o A. Então, eu vou buscar o A. Cosseno de A é, no caso do AFE, é o AE. AF, veja, o triângulo é esse aqui, ó. O cosseno de A é esse cateto, AF, certo? Aqui AF
dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é cosseno de B. Daí eu concluo que AF é igual cosseno de A, cosseno de B. Podemos, eu estou guardando todos esses valores, está aqui, ó, que nós já até colocamos ali, mas nós vamos guardando, vamos aqui fazendo exatamente essas marcações. E aí o nosso AF, que é toda essa medida aqui, ó, vale cosseno de A, cosseno de B. Muito bem. E da mesma forma, como eu fiz o cosseno de A aqui, nós vamos nesse triângulo achar o seno de A. O seno de A é o cateto oposto, que é o EF desse triângulo, sobre um que é sobre, melhor, não um mais, porque esse triângulo aqui, a hipotenusa é cosseno de B. Veja, estou nesse triângulo, então o seno de A é EF, esse cateto, dividido pela hipotenusa, que nós já tínhamos achado como cosseno de B. Daí eu tiro que o EF é igual ao seno de A, cosseno de B. Então, o nosso EF, que é exatamente essa medida aqui, ó, certo? Vou botar aqui, ó, essa medida que está aqui, ela é seno de A, cosseno de B. Então, deixa eu botar, que ficou riscado, vou botar seno de A, cosseno de B, que é exatamente o nosso EF. Esse cara aqui é toda essa distância aqui, seno de A mais B. Bom, e finalmente nós vamos por o triângulo 4, que é o triângulo C, né, CGE. Que triângulo é esse? É esse triângulo aqui, o CGE. Mas veja uma coisa interessante, como eu falei, que tudo isso que nós estamos tirando aqui é em função do arco A e B. Né? Veja que eu botei, em um momento eu botei cosseno de A mais B, depois eu achei o cosseno de B, depois o seno de B, cosseno de A, seno de A. Mas quando eu olho para esse triângulo, eu não vejo nem A nem B. E é necessário nós termos essa questão, né, do envolvimento de um desses arcos. Agora veja só, olha esse triângulo, que é o triângulo AFE. Esse triângulo AFE. Se esse cara é A, se esse cara é 90, esse carinha aqui é 90 menos o A. Por quê? Quando você somar 90 com 90, 180, menos A com mais A, dá zero. Então, dá 180. Então é evidente que esses dois arcos aqui são complementares para dar 90, somado com 90, dá 180 graus. Se esse cara é 90 menos A, se aqui é 90, retângulo, esse carinha tem que ser A, para que também essa soma dê 180. Veja, 90 menos A mais 90 mais A dá 180. 90 com 90, 180, menos A com mais A, dá se anula. Então aqui é A. Então veja que nós jogamos o A aqui, uma coisa que eu precisava. Então, em cima disso, eu vou achar o cosseno de A desse A e também o seno desse A. Veja que o cosseno de A, olhando aqui, é o cateto adjacente. Cosseno de A é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Aqui é o EG, né? Vou botar aqui, ó, EG, dividido pela hipotenusa que nós já tínhamos encontrado como seno de B. Está aqui, ó, seno de B. Tem que fazer esse movimento da figura aqui embaixo. Então aqui é o seno de B. Então o nosso EG sobre o seno de B. Então o EG, olhando aqui, ó, o nosso EG é seno A, seno de B.
Então essa medida aqui do EG, está aqui, ó, isso aqui vai ser seno A, seno B. Agora, eu olhei para o seno, eu olhei para o cosseno, né? Melhor, eu fiz aqui o cosseno, perdão, gente, o cosseno, desculpa. Tá? Aqui eu fiz o cosseno. Então, o cosseno de A é o cateto adjacente, né? Seria o nosso EG, sobre a hipotenusa, que é seno de B. Então, perdão, aqui é cosseno. Agora, vamos ver o seno. O seno desse arco A é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É CG. Estão olhando aqui, é CG. Oposto ao arco A, que é igual a esse ângulo A igual a esse. Então, aqui o CG, é isso, dividido pela hipotenusa, que é seno de B. Então, vamos botar aqui CG sobre seno de B, e a gente tem que o CG é seno A, seno de B. Então, veja que com todas essas informações, nós podemos chegar a quem é o cosseno, por exemplo, de A mais B. Então, veja aqui no nosso desenho que nós colocamos que o cosseno de A mais B é essa medida aqui, ó, está aqui. Né? É de A até B, é o cosseno de A mais B. Mas o cosseno de A mais B, que é essa medida, é tudo isso, né, subtraído esse valor aqui, ó, o CG, que eu não tinha colocado. Veja só, o CG é seno A, seno B. Então, vamos colocar aqui o CG, seno A, seno B. Então, quanto que vale isso aqui, que é o cosseno de A mais B? O cosseno de A mais B vale esse segmento todo, que é cosseno A, cosseno B, subtraído desse aqui. E tudo isso subtraído disso. Mas esse segmento é exatamente o que está lá em cima, que é, olhando lá em cima, seno A, seno B. Menos seno A, seno B. Então, encontramos a lei que relaciona aqui, né, o cosseno de A mais B, né, com cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E quem é o nosso seno de A mais B? O nosso seno de A mais B, que nós vimos, olha, que é tudo isso aqui, ó, tá aqui, seno, aqui, seno de A mais B, tudo isso, é exatamente a soma desse segmento com esse daqui, ó, vai me gerar todo esse aqui, que é o seno de A mais B. Então, esse segmento aqui, tá? Esse segmento EF, né, vale seno A cosseno B. Então, esse pedaço aqui, ó, que está aqui, certo? Que é daqui, ó, até aqui, ó, é seno A cosseno B. Nós já vemos seno A cosseno B. Então, o EF, olha aqui, o EF é seno A cosseno B. Então, esse pedacinho, seno A cosseno B, somado com esse daqui, que é esse carinha daqui até aqui, que vai valer seno A, seno B, tá aqui, ó. Esse pedaço aqui é seno A cosseno B, seria esse cara todo, esse seno de A mais B, que é a soma de seno A cosseno B. E aqui, né, como é que eu encontro esse cara? É do cosseno, cosseno de A. Cosseno de A é esse cara dividido, estou vendo aqui, ó, o cosseno de A é isso aqui é o E, né? É o EG dividido pela hipotenusa. Veja, o EG, né, é
na hora de eu botar aqui, em vez de botar cosseno A, seno B. Na realidade, isso é o produto, é EG, cosseno A, seno B. Está aqui, ó. O EG, cosseno A, cosseno B. Então, esse carinha aqui com EG é cosseno A, seno B. Então, nós estaremos fazendo a adição, né, desse segmento até aqui, que é o seno A cosseno B, mais o outro, que é cosseno A seno B, que é o EG. Então, veja, nós aqui mostramos, né, exatamente cosseno de A mais B, cosseno A cosseno B, menos seno A seno B, seno de A mais B, seno A cosseno B, mais, se você achar interessante, né, para memorização, seno A cosseno B, mais, por exemplo, seno B cosseno A. Simplesmente aqui fiz a comutatividade. Então tá aí, gente, fizemos a prova, mais uma vez, mostrando aí, do cosseno de A mais B e do seno de A mais B. Um grande abraço a todos.